Olá, já vamos para a aula 6. Hoje nós vamos falar a respeito da ordenação do conjunto dos números reais. Falaremos também um pouco sobre os números irracionais. Partindo então para a aula de hoje. O conteúdo sobre ordenação, nós vamos introduzir algumas ferramentas. Quando nós vermos os chamados intervalos de números reais, nós vamos apresentar mais algumas outras. E também as inequações algébricas. Aí também, assim, por que eu vou apresentar assim em várias partes? Por causa de um detalhe que eu já vou comentar agora no início, que é a seguinte: essa parte aí de ordenação do conjunto dos números reais, como vocês vão ver agora aqui nos exemplos, não tem nada assim de fórmulas complicadas. A maneira de trabalhar é assim uma maneira, vamos dizer assim, mais linguística. E por ser mais linguística, assim acaba sendo de certa maneira mais solta, mas dependendo assim da nossa interpretação boa assim da explicação, para entendermos realmente o que está sendo passado. Então tem toda assim uma dificuldade com a própria linguagem em si, na hora de trabalhar com a questão aí de ordenação do conjunto dos números reais, porque ela não depende tanto de fórmulas. E depois, mais à frente, como por exemplo, na hora de trabalharmos com a noção de limite, nós vamos tanto utilizar fórmulas como utilizar assim ferramentas assim mais linguísticas assim na hora de utilizá-las. Então, assim, de certa forma, as coisas vão dar aí uma bagunçada. Então, assim, é importante nós aproveitarmos essas ideias simples aqui, como, por exemplo, de número positivo, para irmos já nos acostumando já com a linguagem, a aprender a se adaptar, a trabalhar com essas ferramentas que dependem, assim, mais, assim, de maneira mais linguística e não tanto de fórmulas, para depois utilizá-las em conjunto aí com as noções aí, com equações e fórmulas, e a gente saber utilizá-las da maneira correta. Então, eram essas observações que eu queria fazer. Então, vamos partir aqui a primeira definição. Essa definição é uma definição formalizada, entre aspas, vocês já vão ver por quê. Então, assim, qual é o tipo de objeto que nós estamos definindo aqui? É o objeto chamado número positivo. O que vai ser essa noção? É o seguinte: você pega um número, bom número, você pode associar ele a pontos na reta numérica. Aí, se você verificou que o ponto ao qual está associado esse número A, ele encontra-se à direita do número 0, então você diz aí que esse número ele é positivo. Então, essa é a ideia que está sendo apresentada aqui. E a maneira de simbolizar essa ideia é através desse símbolo que nós lemos da seguinte forma. Nós dizemos aí, então, que o número A ele é maior do que o número B. Então, essa é a maneira. Aí um exemplo simples, por exemplo, o número 3. Por que eu posso dizer com 100% de certeza que o número 3 ele é um número positivo? Porque é o seguinte: o número 3, primeira coisa, vamos construir a reta numérica. Aqui o ponto de origem, a unidade de medida, então nós construímos a reta numérica em cima de uma linha reta. Lá na construção dessa reta numérica, nós verificamos aí que o número 3, ele encontra-se à direita do número 0. E esse fenômeno aí que nós verificamos na prática, ele coincide 100% com o que pede a definição. Então, por isso é que nós podemos dizer aí que o número 3 ele é um número positivo. Aí onde é que vem aquela questão, definição formalizada, entre aspas, porque a parte central aqui da definição, ela está sendo abarcada por um desenho, por um esboço. Então, de certa forma, a ideia, o correto aqui, como nós não vamos fazer uma construção formalizada dos números reais, era apresentar a ideia de número positivo, número negativo, como uma noção primitiva. Mas aí eu já provei por quê? Porque a noção primitiva, porque
porque a parte central aqui da minha explicação, ela está baseada em cima da experiência concreta, experiência empírica. Por causa disso, é que deveria ser colocada como noção primitiva. Aqui no nosso trabalho, porque depois se algum de vocês querer fazer a construção do conjunto dos números reais, aí faz lá a construção toda da maneira lá que é a que se gosta de fazer lá na matemática. Mas aí também tem aquele detalhe, essa construção formalizada do conceito de número positivo, ela, de certa forma, simplesmente só coloca um carimbo do Inmetro em cima dessa experiência concreta de verificar se o número é positivo ou não. Então, para o nosso trabalho, a definição dessa maneira aqui para nós já é bem suficiente para o nosso trabalho. E também, inclusive, é assim que de certa forma foi apresentado o conceito de número positivo para vocês. Chegava na hora H lá de falar, era feito um esboço lá de reta numérica. Então é essa a ideia. Então eu apresentei para vocês a ideia de número positivo. Agora vamos para a ideia de número negativo. Como é que ela é definida aqui formalmente para nós? É definida assim: você pegou o número B. Aí lá na reta numérica você verificou que o ponto ao qual ele está associado, ele está à esquerda do número 0, então você diz que ele é um número negativo. A maneira de representá-lo é assim, e a maneira de ler esse símbolo é dizer aí que o número B ele é menor do que o número 0. Então é dessa maneira. Aí aqui um exemplo aqui rápido, que é o seguinte: você tem a fração menos 1 sobre 3, você lá esboça a reta numérica, acha lá o ponto de origem, pega a unidade de medida, e com essa estrutura você consegue então verificar qual é a localização do número 1 sobre 3. Então você verifica aí, através do esboço aí da reta numérica, que ele encontra-se à esquerda do número 0, e por causa disso você diz então que ele é um número negativo. Então é esse detalhe. Perceba aí que nesse processo dessa explicação não aparecem fórmulas, é simplesmente assim a explicação do porquê que ele é um número negativo é toda ela dada em palavras e através aí do desenho, que é o que pede a definição. Então aí é um trabalho de certa forma aí linguístico, um trabalho mais solto. Por isso então é importante nós prestarmos atenção nessa questão de definição, o que ele está pedindo, para a gente não se perder futuramente. Então por isso que é importante essa organização da linguagem, o que é definição, o que é noção primitiva, o que é teorema, para nos ajudar aí no nosso estudo. Então agora a próxima definição e a última de hoje, que é, então assim, você quer comparar dois números, aí o número A e o número B que você escolheu, e você quer saber quem que é maior que quem. Então como é que é feito o critério? É o seguinte: você então vai ter que esboçar a reta numérica, ache lá o ponto ao qual está associado o número A, o ponto ao qual está associado o número B. Se você verificou que a configuração entre o número A e B fica dessa maneira, com o número A à esquerda do número B, então você diz que o número A ele é menor do que o número B. E essa expressão ela é simbolizada assim. E a maneira de ler é a maneira como está aqui em cima, que é exatamente a mesma. Então está aí a noção. Como é que nós verificamos, como é que eu verifico na prática essa noção, se ela ocorre ou não, e como é que eu a simbolizo em um texto ou na hora de falar também. Então é isso. Aí vamos fazer aqui dois exemplos. Então eu peguei o número 1 sobre 4 e o número 3. Peguei dois números, eu quero saber quem é maior que quem aqui. Como é que eu faço isso? Esboçar a reta numérica, ponto de origem, unidade de medida. Acho o ponto ao qual está associada a fração quarto e acho o ponto ao qual está associado o número 3. Aí, através aí
esboço bonito aí que eu fiz, você vê aí que o ponto ao qual está associado o número 1 sobre 4, ele está à esquerda do ponto ao qual está associado o número 3. Por causa disso, então nós dizemos aí que o número 1 sobre 4 ele é menor do que o número 3. Então é isso aí, um último exemplo aqui. Aí vocês façam aí direitinho a reta numérica, vocês vão ver que o ponto ao qual ficou associado o número menos 3, ele fica à esquerda do ponto ao qual está associado o número 1 sobre 4. Então por isso que nós dizemos que 1 sobre 4 é maior do que o número menos 3. Então esses exemplos. Aí em cima deles eu fiz aqui um exemplo. Vocês façam aqui esse exercício para treinar essas ideias. Aí como é que é feito? Todos eles, por exemplo, essa aqui. Você vai ter que desenhar a reta numérica, você vai ter que desenhar o zero, você vai ter que desenhar 1 sobre 4 e verificar se ele é positivo ou negativo, se é maior do que zero. Aí tem algumas aqui que são verdadeiras, outras que são falsas. E aí você sempre vai justificar a sua resposta através da reta numérica. Então é exercício aí simples, aí tem algumas... Eu sempre achei interessante esses exercícios aí. Assim ver quem é maior que quem, principalmente com as ideias de frações. Então tudo que eu tinha para falar para vocês a respeito de ordenação era aquelas noções. E é o que nós vamos utilizar, por exemplo, para tentar aí, de certa forma, dar uma interpretação geométrica para os números irracionais. Então, tudo vai começar aqui com a pergunta que está aqui, que é a seguinte: quem é o número real positivo, x, tal que x ao quadrado é exatamente o número 2? Aí, para ninguém ficar perdido, o que é a expressão x ao quadrado? X ao quadrado nada mais é do que fazer o número x vezes ele mesmo duas vezes. Aí, a título de exemplo, se eu pegar aqui o número x como sendo 3, então x ao quadrado é 3 ao quadrado, só que isso aqui é 3 vezes o número 3. Aí isso aqui vai dar um certo número aí no final. E aí, essa pergunta, antes de explorar um pouco mais essa pergunta, vamos ver algumas outras perguntas parecidas com essa, que é, por exemplo, a pergunta 2, que ela pede o seguinte: quem é o número positivo x, tal que x ao quadrado é exatamente o número 25? E nós podemos tentar responder essa pergunta, por exemplo, aqui, ó. Se você pegar, por exemplo... Bom, vou dar direto a resposta aqui. Se eu pegar x igual ao número 5, eu sei então que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Aí, utilizando aí as ideias elementares aí de tabuada, nós sabemos aí que 5 vezes o 5 é exatamente o número 25. Então, quem é a resposta para essa pergunta é o número 5. Então, está aí respondida a pergunta 2. Vamos aí para a pergunta 3. Quem é o número real positivo x, tal que x ao quadrado é 16? Aí a resposta é o número 4, né? Porque você vai fazer o 4 ao quadrado, e 4 vezes ele mesmo, que vai dar 16 aí, de acordo com o que a gente aprendeu na escola. Então, nós respondemos também a pergunta 3. Quem é o x é o número 4. Respondemos aí. E a última pergunta: quem é o número real positivo tal que x ao quadrado dá o número 4? A resposta aqui é o 2, né? Então, essa é a resposta. Então, nós temos essas 3 perguntas aqui. De certa forma, elas foram fáceis de respondê-las. E aí, bom, a diferença dessas perguntas para essa aqui é absolutamente não tem diferença nenhuma. É só questão assim de quem é o número x tal que ele ao quadrado é o número lá aí da direita.
Nesses casos em específicos, essa pergunta aqui foi fácil de responder. Agora eu digo para vocês que aqui, ó, quando nós colocamos aí do lado direito o número 2, essa pergunta ingênua aí, ela fica bem difícil de respondê-la. E aí, a princípio, primeira coisa, faz sentido a gente fazer essa pergunta porque, bom, nesses casos aqui eu consegui responder. Eu respondi de maneira fácil. Aí, o que me impede de fazer a mesma pergunta, só que para o número 2? Não tem nada que me impeça de fazê-la e vamos ver se é possível respondê-la ou não. E aí, só para não perder aqui como é que eu fiz aqui a aula. Então, por exemplo, aqui na escola, aquela pergunta lá, x² igual a 2, você já deve terem visto várias vezes que a resposta dessa pergunta, quem responde é um número chamado raiz quadrada de 2. Por que ela responde? Porque o raiz quadrada de 2, quer dizer, raiz quadrada de 2 ao quadrado é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. E nós aprendemos que isso é exatamente o número 2. Então, tá aí a suposta resposta. Então, é isso. Só que aí eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte, o tal do raiz quadrada de 2, ele é simplesmente um símbolo formal, tanto quanto é um símbolo formal esse símbolo aqui de fração que nós vimos aí na aula 4. Então, por exemplo, assim como essa expressão ela é um símbolo formal que representa um objeto numérico, esse símbolo formal também ele representa um determinado objeto numérico. Mas aí, por exemplo, eu fiz até aqui uma brincadeira, aqui, ó, sei lá, esse símbolo aqui, eu achei ele muito feio de trabalhar, eu não gostei de trabalhar com ele, eu vou trocar e vou trocá-lo pelo símbolo coração. Então agora, o número que satisfaz essa igualdade para mim, eu vou a igualdade x² igual a 2, eu vou utilizar o símbolo coração para representá-lo. Aí, já que eu estou usando esse símbolo, então eu estou dizendo que o seguinte, que coração ao quadrado dá exatamente o número 2. Então, coração é a solução da minha equação. E aí, você até pode questionar, bom, isso aqui está errado, porque isso aqui não representa um número. Mas aí, na verdade, está correto porque é o seguinte, eu estou trocando, eu não quero utilizar esse símbolo para representar a solução dessa equação, eu quero utilizar esse símbolo. Assim como, por exemplo, em vez de utilizar aqui a fração 2/3 para representar aquele número que nós vimos aí outro dia, eu quero utilizar o símbolo coração. Só que aí não tem nada de errado, qual é a dificuldade que teria em utilizar esse símbolo aqui genérico coração é que ele é simplesmente um nome aí que não nos ajuda a interrelacionar com o restante dos outros números, mas é um símbolo tanto quanto esse aqui. Então aí, através dessa brincadeira que eu estou fazendo com vocês, fica mais clara a questão de que é o seguinte, que isso aqui é um símbolo formal para representar aí um determinado número que existe. Então, esse determinado número que existe, nós temos que tentar enxergar esse número. Só com um símbolo formal, ao qual é representado aí o raiz quadrada de 2, nós não conseguimos enxergar exatamente quem é o objeto numérico associado a ele. Uma maneira assim de você driblar essa dificuldade é você utilizar uma calculadora. A calculadora usa o número, até trouxe aqui para não esquecer o raiz quadrada de 2, na calculadora você digita e vai aparecer lá 1,41, 42, 13, 56 e 24. Vai dar aqui uma expressão aí bem
como é que é várias casas decimais. Só que aí também, assim, a calculadora exibe o número, mas não exibe assim a dinâmica. Então, eu pelo menos sempre me senti inseguro assim, a calculadora exibe quem é o número, mas assim, que nem por exemplo aqui, ó, os números racionais nós conseguimos de certa forma dar uma cara geométrica para os números racionais. Depois eu comento aqui essas ideias aqui. Então nós conseguimos aí dar uma ideia geométrica para números racionais em termos de figuras soltas e depois na própria reta numérica. E aí eu penso o seguinte, bom, eu tenho a calculadora, mas será que eu não consigo dar uma ideia geométrica para um número racional? Aquilo talvez me ajude melhor a entendê-lo. Inclusive a própria dificuldade que pode ter por trás de um número irracional. E aí, por exemplo, é interessante eu comentar aqui, por que foram fáceis responder essas perguntas aqui, essas 3 perguntas. Porque de certa forma nós conseguimos dar aí uma cara geométrica, entre aspas, tanto para o número 25, que é representado por essa coleção aqui de quadrados, como também a representação geométrica para o próprio número 5, que é esses quadrados aqui. Então nós conseguimos representação geométrica tanto para o x quadrado como para o próprio x nesse caso. E a mesma coisa nos outros, nós conseguimos representação geométrica tanto para o número 16 quanto para o próprio número 4. E a mesma coisa na última questão. Mas aí, aqui, x ao quadrado igual a 2, nós conseguimos uma expressão geométrica para o número 2, mas nós não conseguimos uma expressão geométrica para o número raiz quadrada de 2. E aí o que nós podemos fazer em termos de dar uma cara aí uma cara geométrica aí para o número raiz quadrada de 2. E aí então esse é um trabalho que nós vamos fazer já na aula que vem. Então até coloquei aqui a pergunta. Então tem essa questão aí. Como é que nós podemos dar uma interpretação geométrica para o número raiz quadrada de 2 para saber exatamente quem é o objeto numérico que está sendo associado a ele. Então esse é o papel que é o próximo passo que nós temos que realizar. E aí, para fazer isso, o que nós vamos precisar? Vamos precisar então aí da escrita dos números em termos aí da notação decimal. Aí vai dar aí vamos gastar uns certos minutos aí. Nós vamos deixar esse trabalho para a aula que vem. E na aula que vem também nós vamos dar aí de certa forma, encontrar esse número aqui de maneira bem rudimentar. Vamos até a segunda casa decimal, porque à medida que aumenta o número de casas, aumenta a dificuldade, aumenta aí o tempo para você encontrá-lo. E aí nós vamos ver como é que isso pode servir como uma interpretação geométrica aí do número raiz quadrada de 2, e isso vai melhorar as coisas aí para o entendimento para esse tipo de número. Aí isso já é assunto para a aula que vem. Nos vemos aí na próxima aula. Até mais.